Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Quem está sentindo a presença dele aqui nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Cantares, capítulo de número 6. Amém? Aleluias. Cantares. Glória a Deus, aleluias. Obrigado. Louvado seja Deus. Deus, Ele tem mexido esses dias na nossa estrutura. Hoje é a terceiro culto que eu vou pregar sobre Cantares 6. Foi domingo passado, na quarta-feira. E agora, parece que é quando eu chego aqui na igreja que o coração queima nessa intensidade sobre esse texto. Deus, Ele está nos chamando esses dias sobre o tipo de amor que nós temos para com o nosso amado. Porque falar sobre amar é muito mais fácil do que amar. Falar que ama é muito mais fácil do que agir no amor. Porque falar é fácil sobre o amor. Falar que eu amo é muito fácil, é muito simples. É muito fácil eu pegar e dizer que quando eu pergunto a você se você ama a Deus, o que é Deus para você, é muito fácil falar que Deus é tudo. Mas é nas nossas ações, é na nossa vida diária que nós podemos falar, salientar, que nós podemos proeminanciar o tanto de amor que nós temos por Deus, por aquilo que nós estamos movimentando ou por aquilo que nós deixamos de movimentar. E quando nós falamos desse amor por Deus, nós também estamos falando do casamento, que é a igreja. Foi muito forte ao meu coração quando nós entendemos que estar com o noivo é participar do casamento na igreja. Por quê? Estar com Deus é um relacionamento. E a igreja é esse casamento que faz essa junção para que eu possa amar o meu próximo. Porque quando Deus ele tem várias perguntas para poder falar, para poder nos perguntar. Não vou ficar pregando aqui não, senão a gente vai ficar de pé aqui. Então, tá gostoso de pregar, tá fácil. Cantares 6, verso 1, quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia, diz assim, verso 1. Para onde foi o teu amado, o mais formoso das mulheres? Dizei-nos onde foi o teu amado, a fim de que nós o procuremos contigo? Quem pergunta isso? Alguém pergunta isso. Alguém está perguntando para a Sunamita, pelo brilho que Sunamita carregava. O amor que Sunamita tinha fez com que as pessoas, fez com que as outras amigas, com que as mulheres a indagassem aonde está o amado dela. E ela diz que o amado tinha descido para o jardim, para ele cuidar das novas plantas, para ele ver os novos lírios, e ele estava ali cuidando. Mas de repente elas perguntam também aonde está a Sunamita, porque a Sunamita tinha descido para ver o amado dela. E ela faz uma indagação e elas perguntam assim, elas falam assim, quem é essa que desponta nas alturas como a luz do alvorecer, linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército desfilando com suas bandeiras? Verso 10 do capítulo 6. Agora, elas estavam falando sobre o esplendor da igreja. Agora o mundo está falando sobre a luz que a igreja carrega, sobre a bandeira que simboliza que nós estamos representando o reino, sobre a luz que nós carregamos, que não é a luz própria, é a luz do Senhor, que Ele resolveu colocar em nós. E quando pergunta onde está a Sunamita, aonde está o seu amado, e ela responde, aonde é que ela estava? Ela estava com o amado, só que só durante alguns minutos, que ela voltou para poder responder às amigas. O amado, ele fala bem assim, volta Sunamita, volta por favor, retorna, verso 13, para que possamos contemplar teu esplendor, porque desejais tanto admirar a Sulamita, enquanto baila Manaim, a dança da noiva entre os dois acampamentos. Era aquilo que Sunamita carregava, era o esplendor. Agora eles só não estavam admirando a noiva,
o noivo, eles também estavam admirando a noiva. O noivo eles não conheciam, mas a noiva conhecia. O mundo não conhece Deus, o mundo só conhece a igreja. Nós somos representantes do Senhor e nós precisamos saber como está o nosso amor pelo noivo, como está o nosso amor pela igreja, pelo casamento. Pode colocar a Bíblia no teu assento que Deus ele vai falar conosco hoje de maneira poderosa, tenha certeza disso. Aleluia, louvado seja o Senhor. Coloca a mão no teu coração, ministra sobre ele nessa noite. Fala com ele aí sobre esse teu amor. Eu te pergunto nessa noite, você ama Jesus? Você ama Deus? Você ama o seu amado? Aonde está o seu amado? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, Leão. Vamos lá, igreja. Dá uma resposta de igreja para esse ambiente, em nome de Jesus. Que nos lava do pecado, que nos traz a oração, nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. Deus, aqui nessa noite, Pai amado, nós clamamos, Pai amado, pela Tua presença, Senhor. Sua presença nós já sabemos que é real, então nós clamamos, Senhor, pela manifestação da Sua glória, pela manifestação do Seu poder, Senhor. Que nós, Senhor, nessa noite possamos dar a devida resposta a Ti, Senhor. Não só essa noite, Senhor, mas esse dia o Senhor está nos chamando, Pai. Hoje o Senhor está nos chamando, assim como o Senhor chamou a Sunamita, por favor, volte. O Senhor está chamando alguns para relacionamento nessa noite. O Senhor está chamando alguns, Pai amado, para poder estar contigo, para poder fazer parte desse casamento, Senhor. Então venha, Pai amado, ao nosso encontro, nos alinhando, nos dando, Pai amado, a verdadeira direção do Teu propósito. Fica à vontade para o Senhor ministrar aos nossos corações. Fica à vontade para o Senhor liberar as medidas necessárias para nós, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, mas senta igual crente pentecostal, cheio de fome, cheio de sede, cheio de vontade de servir. Aleluias. Devido a tantas adversidades, tantos colapsos amorosos, tantas frustrações, as pessoas também estão com dificuldade de amar a Deus. Uma das maiores perguntas que estão fazendo, pessoas às vezes que são crentes antigos, que já tiveram uma experiência com o noivo, já tiveram experiência com o casamento, tem perguntado se Deus realmente existe. Tem perguntado se realmente Deus ele está olhando para a nossa nação. E quando eu vejo um advento igual o de sexta-feira, aonde uma corrente de vento passou pela nossa região, e alguns telhados se moveram, se mexeram, algumas telhas voaram, carros foram quebrados, aconteceu a falta de energia, falta de internet, falta de água em alguns lugares. Nós já podemos observar que realmente Deus existe, porque naquele momento eu vi gente gritando: Senhor, socorro, por favor, venha ao meu encontro, me ajuda, Senhor, protege a minha casa, protege. E é isso que essas coisas elas vêm para nós mostrarmos aonde está o nosso amor. O que é que nós estamos vendo naquilo que está acontecendo? Isso não é sobre o castigo de Deus, mas é sobre uma resposta da natureza para os nossos luxos. É aquele carro que compramos, é o fogo que usamos, é o perfume, é tudo isso, é a natureza dando uma resposta para os nossos caprichos. Mas em tudo isso nós podemos observar quão é o amor de Deus, como Ele consegue organizar, como Ele consegue ministrar as coisas para nós, como Ele deixa as coisas nos devidos lugares, e apenas Ele olhar assim e falar: não pode vento passar por essa região. Nós podemos observar quão nós somos necessitados dEle. Nós podemos observar quanto nós precisamos dEle em nossa vida. E para isso nós precisamos entender aonde de fato estamos, aonde está o nosso coração, aonde está a nossa visão, que tipo de promessa um dia nós fizemos para Deus.
A Bíblia fala que quando o nosso amado desceu no segundo jardim, aleluias, que quando ele veio para poder morrer, quando ele veio para poder entregar a vida, ele começa a falar sobre o propósito missionário. Ele começa a falar sobre ele ter confiado a vida dele, ter confiado o evangelho em 11 homens que iriam propagar esse evangelho por toda a terra, tanto em Samaria como em Jerusalém, até o confim das terras. Então Deus olha para ele e fala: olha, toda a responsabilidade estará sobre vocês, e aonde vocês forem, vocês têm que ser aceitos. Aonde vocês forem, vocês vão passar perseguição, vocês vão passar algumas necessidades necessárias e precisas, mas eu estarei com vocês. Depois de Jesus apresentar, falar tudo aquilo no capítulo 13 do livro de João, Jesus ele também fala, a partir do verso 21, ele fala: mas dentre um de vocês, entre um dos 12, tem um aqui que me trairá, tem um aqui que é o diabo, tem um aqui que se levantará, tem um aqui que me entregará porque é necessário, porque é preciso. E a Bíblia diz que naquele ambiente, naquela mesa da ceia, a Bíblia fala que tem um ali que está reclinado no peito de Jesus, João. E do outro lado da mesa eu imagino Pedro fazendo sinais, porque a Bíblia diz que Pedro faz sinais para João, mandando ele perguntar a Jesus: quem é esse? Jesus, quem é esse cara que vai trair? Sou eu? É aquele, João? Então pergunta. Imagina, homens que andaram com Deus, não sabia ainda, homens que andaram com Jesus ainda não sabia do seu propósito, homens que andavam com Jesus, depois de Jesus liberar aquelas palavras sobre eles, eles ainda estavam perguntando se era eles que iriam trair, eles ainda estavam perguntando o que é que eles carregavam dentro do coração dele, porque ainda não era um amor genuíno por Jesus. Eles não conseguiam compreender, porque sem o Espírito de Deus, jamais você conseguirá entender o seu propósito de vida. Sem o Espírito de Deus, jamais você conseguirá atrelar ao propósito de Deus. Você sempre vai estar preso a processos. Você sempre vai estar preso a seus próprios planos, aos seus próprios propósitos. Mas você não vai conseguir abrir mão dos seus processos e dos seus planos, para que você viva os planos de Deus. Então aqueles homens, eles ficam perguntando: ei, quem é? E o Senhor diz: aquele a quem eu molhar o pão e entregar, esse me trairá. Mas naquele dia, teve um homem que falou: jamais serei eu. Teve um homem que disse que estava disposto a entregar sua vida pelo Mestre. Teve um homem que disse que estava disposto a matar com a sua espada, porque ele estava disponível no campo físico e no campo filéus. Que campo filéus é esse? Existe 4 tipos de amor: o amor estorgine, o amor filéus, o amor ágape e o amor eros. O amor eros é o amor sexual, o amor filéus é um amor de irmão, um amor fraternal. O amor ágape é um amor sacrificial, é um amor de Deus para o homem, e é o amor de um homem que entende quem é Deus e sacrifica por ele. E aqueles homens, eles estavam nesse âmbito de amor, de irmão. O irmão, ele está disposto a matar pelo outro, mas não está disposto a entregar sua vida. Tem alguém aqui comigo? Mas Pedro, naquele dia, na flor das suas emoções, ele falou: Senhor, eu te amo. Senhor, eu entregarei a minha vida por ti. Eu farei tudo por ti. Mas naquele dia, Pedro nega o seu Senhor para uma simples escrava. Pedro nega o seu Deus, Pedro nega o mestre, Pedro nega o seu irmão, o seu amigo, para uma simples escrava, dizendo que não conhecia aquele homem, dizendo que não tinha parte com aquele homem. Aquela mulher, ela é mais veemente e fala: ei, eu já vi você andar com ele. Não, não sou eu. E é quando o olhar de Jesus cruza com o olhar dele, e Pedro sai chorando copiosamente. Mas o que é que acontece naquele dia? Jesus, ele morre. E aí o noivo, ele desce no terceiro jardim quando ele está vivo. E quando o noivo desce, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Tem alguém entendendo a mensagem? No livro de João 21. Aleluias. Deus é fiel. É um confronto para você saber aonde está o seu amor. Glória a Deus, aleluias.
João 21:15. Louvado seja Deus. Diz assim: assim, após tomarem o desejum, Jesus questionou a Simão. Esse já é um Jesus ressurreto que vem para poder conversar com eles. Simão, filho de João, tu me ama mais do que estes outros? A pergunta de Jesus não é só se ele me ama. Ele faz a identificação no meio daquela pergunta. Ele pergunta, só não é se ele ama, ele pergunta: Pedro, tu me ama mais que os outros? Pedro, tu me ágape, o amor sacrificial. Pedro, tu me ágape mais que os outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabe que eu te filéus, o amor fraternal. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe pergunta: Simão, filho de João, tu me ágape? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabe que te filéus. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. O que é essa conversa? Essa conversa é Jesus perguntando do amor de Pedro para com ele, e falando sobre do amor de Pedro com o casamento, do amor de Pedro com a igreja, do amor de Pedro para com os seus irmãos. Vamos lá. Não tem como você dizer que você ama a Deus e você não ama a igreja. Não tem como dizer que você ama a Deus e não ama o propósito dele, porque o fundador da igreja não foi o Papa, o fundador da igreja não foi Pedro. A igreja é uma ideia de Jesus. A igreja é uma ideia de Jesus. Mas o que sustenta o amor de Pedro à igreja não é ele amar a igreja, é ele amar o mestre, ele amar o noivo. O que vai fazer você permanecer na igreja não é apenas você amar ela, mas é você amar o noivo e consequentemente você amará a igreja. Consequentemente você amará o casamento. Tem alguém aqui comigo? Verso 17. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Comissionou-o Jesus: apacenta minhas ovelhas. Você sabe por que Pedro ficou triste? Porque Pedro sabia que naquele dia Jesus ele veio resolver um problema com Pedro. Naquele dia Jesus veio terminar aquela conversa que ele começou no capítulo 13 de João. Naquele dia Jesus veio terminar a conversa, a última conversa que ele teve na ceia, a última conversa que ele teve na mesa, que Pedro prometeu algo que os outros não prometeram. Pedro prometeu amar, Pedro prometeu entregar a vida, Pedro prometeu fazer o que os outros não fariam. Pedro recebeu revelação que João não recebeu. Pedro recebeu intimidade que outros não receberam. Então, quanto mais intimidade você tem, maior é a responsabilidade, maior tem que ser o amor. Então, a pergunta de Jesus começa a ser intrínseca, a pergunta de Jesus começa a ser direta. A pergunta de Jesus é: vamos se resolver aqui, Pedro, porque nós temos uma conversa mal resolvida. E Jesus chega, sabe como? Enfiando o dedo na ferida. Jesus chega mostrando aonde que está o problema, perguntando: ei, tu me amas? Porque tu disse que me amavas, eu não perguntei a primeira vez, foi você que se prontificou. Tu me ama mesmo, Pedro? Pedro ficou triste, Pedro falou: ele veio resolver o problema. E Pedro se lembra daquela hora, que os homens chegam com a tocha, os homens chegam para poder matar Jesus, e Pedro se levanta para poder matar aqueles soldados. Pedro pega aquela espada e sai para poder matar. No meio do caminho, Jesus dá um stop nele, porque Pedro ele tenta matar o Malco, e ali o Espírito desvia a espada, ele arranca a orelha de Malco, e Jesus coloca novamente a orelha, e Pedro não consegue entender aquilo. Na cabeça de Pedro, Jesus estava rejeitando o amor e a ajuda dele, porque Pedro queria amar Jesus de acordo com a sua visão, Pedro queria amar Jesus de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu jeito, na sua hora. Quando fala de amar Jesus, não tem que ser do seu jeito. Nós temos um filtro, nós temos uma Bíblia que estabelece alguns princípios. E a pergunta que Jesus queria fazer ali não era para provar a Pedro que Pedro não amava, mas era para saber a intensidade do amor de Pedro por ele.
Era para que Pedro fizesse uma autoanálise de onde estava o amor dele por Jesus. E até onde ele estava disposto a amar Jesus. Até onde ele iria pelo amor a Jesus. Até onde ele iria. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite: até onde você está disposto a ir por Jesus? O que você consegue se submeter para poder responder o amor que você tem pelo seu noivo? Quanto você consegue ser frustrado em um casamento? Quando eu falo casamento, é a igreja. Por favor, entenda sobre esse ciclo que nós estamos pregando esses dias. Quanto você consegue ser respondido com falsidade dentro do casamento, dentro da igreja, para provar o seu amor pelo noivo? Porque as perguntas que a Bíblia faz, elas são de três maneiras. Como? A horizontal, a pergunta de Deus para o homem. Vamos lá. Primeiro jardim. O que é que Deus pergunta a Adão? Adão, quem disse que você está nu? Adão, aonde você está, Adão? Estava perguntando a Adão, cadê o nosso relacionamento? Porque Adão, ele tinha caído, Adão, ele tinha pecado. E por ele ter caído, por ele ter pecado, ele se escondeu de Deus. Ele não queria mais, vamos lá, agora para o nosso tempo, ele não queria mais orar. Ele não queria mais ler a Bíblia. Ele não queria mais estar lá no lugar de encontro. Ele não queria mais estar na igreja. Ele estava frustrado, ele estava triste com ele mesmo. E agora ele transferiu essa tristeza, essa frustração para o noivo, para o amado. Adão não queria ver o amado naquele dia, mas o amado foi ter com ele no primeiro jardim. Tem dia que você vai dizer, eu não quero Deus. Mas ele vai ir com você. Ele vai usar a natureza, porque a Bíblia diz que o poder de Deus se manifesta através da natureza. Amém? Amém? Ele vai usar todos os recursos para poder chamar, por favor, meu amado, retorne. Por favor, meu amado, retorne. Ainda no primeiro jardim, na verdade, já fora daquele ambiente do jardim, é uma pergunta vertical. Como? Ele pergunta para Caim, Caim, aonde está o seu irmão? Porque também ele pergunta, onde está a amada? Aonde está a igreja? Porque naquele tempo representava Caim e Abel representava a igreja. Eles estavam o quê naquele dia? Prestando o quê? Um culto. Preguei na quarta-feira. Primeira morte, primeiro homicídio da igreja foi por causa de um culto. Um levou um culto como? Um levou um culto com sangue. Um levou um culto que não cheirava bem. Um levou um culto com morte, porque simbolizava o cordeiro que iria ser morto. E o outro levou um culto bonito com frutas. O outro levou um culto cheiroso, com cheiro de frutas. Mas Deus aceitou o louvor de um, rejeitou do outro. E por causa daquilo, por causa do ciúme, por causa da inveja, Caim matou Abel. E eu pergunto no seu coração, quantos irmãos você já matou na sua vida? Quantas pessoas você já matou porque você não teve coragem de resolver com ele cara a cara, tete a tete? Porque você não teve coragem de se expor, porque tem pessoas que preferem guardar uma ofensa para ter recursos para não amar, do que querer resolver para poder avançar. O que mais trava e segura a igreja não é o diabo, são pessoas que não conseguem amar outros, são pessoas que não conseguem perdoar outros, são pessoas que não conseguem se resolver. Não culpe o diabo, culpe o orgulho que você tem no coração. Porque contra o diabo, Jesus já se posicionou. Contra o diabo, Jesus nos deu poder. Para o diabo ele disse, não fuja. Para o diabo ele diz, resista, e ele fugirá de vós. Mas contra pessoas, toda vez que você resolve não perdoar, você está entregando a chave para essa pessoa e dizendo, eu estou se tornando seu escravo. E não adianta fugir, entregar a chave e fugir. Dizer, não, eu não tenho mais relacionamento com ele, eu não tenho mais relacionamento com ela. Ele ainda é seu senhor. Porque o senhorio, ele não vem porque está próximo. O pior senhorio que existe sobre uma pessoa é o que comanda a mente do outro. Vamos lá. Alguém precisa entender essa mensagem. É didático, só para poder ficar gravado. Pergunta para o irmão do lado, quem é seu senhorio? Aí você fala assim, lembra quem te ofendeu que esse é o seu senhor. Mas você pergunta, você já perdoou? Você resolveu? Então ele não é mais seu senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, igreja, vamos lá. É nesse nível que nós precisamos caminhar esses dias no jardim. A pergunta foi como? A pergunta foi horizontal, a pergunta foi vertical. E também tem uma pergunta que ela é interna. Que pergunta interna é essa? Um dia Deus perguntou: Jacó. Ele chama Jacó diante dele e fala: qual é o seu nome? Aí Jacó fala: como você está, Senhor, o senhor está perguntando meu nome? Porque Jacó significa usurpador. Jacó significa ladrão. Era o nome que Jacó tinha. Era o passado de Jacó. E Deus falou bem assim: não, eu estou mudando a sua história. A partir de hoje tu serás Israel, a menina dos meus olhos, a amada, a mais bela, a cuidada, a protegida, aquele que os outros olharão e vai querer estar contigo, vai querer ser como você. Deus muda a história, ou seja, tem perguntas que Deus vai fazer sobre o seu relacionamento com Ele, tem perguntas que Deus vai fazer sobre o seu relacionamento com pessoas, e tem perguntas que Deus vai fazer sobre você para Ele, para que você entenda qual é o cuidado, qual é o amor dele para contigo. Para que você entenda que você não precisa de um homem para você ser feliz, que você não precisa de uma mulher para você ser feliz. Você tem que parar de condicionar sua felicidade a um homem, condicionar sua felicidade a um filho, condicionar sua felicidade a circunstâncias, situações. Tudo isso pode trazer alegria para você, mas não pode trazer a plena alegria. Não pode te dar uma plenitude, a alegria. Por favor, entenda isso, entenda isso. Você precisa se livrar, ser livre de pessoas para você poder servi-las. Você precisa entender como você ama esse noivo, porque aquele que não ama o noivo, ele é amaldiçoado. 1 Coríntios 16, 22. O apóstolo Paulo, ele recebe do Senhor essa revelação, ele diz: amaldiçoado seja o que não ama o Senhor. Maranata! Amaldiçoado seja. Ou seja, se você não ama o Senhor, tem uma maldição sobre você. E quem é que ama o Senhor? Ele disse no capítulo 14: aquele que guarda os meus mandamentos, este é os que me ama. Só tem um jeito de você dizer que você ama a Deus. Como? Olhando para essa pessoa que está no seu lado. Porque toda vez que você olha no fundo dos olhos dessas pessoas, você está olhando o olho de Jesus. Você está vendo o olho de Jesus. Toda vez que você olha para o lado, olha aí para o lado, olha para o seu lado. Essa pessoa carrega Jesus dentro dela. Só tem um jeito de você amar a Deus, é só quando você ama o seu próximo. Só tem um jeito de você dizer que você ama a Deus, é quando você ama o seu próximo. Fora disso é balela, fora disso é somebody love, fora disso é mentira. E como então? Por que está tudo dando errado na minha vida? Porque você é um amaldiçoado. Se você não ama a Deus, você está sendo amaldiçoado. É isso. E não precisa ninguém te amaldiçoar. Você mesmo se amaldiçoa decidindo no seu coração não amando. Porque o amor, ele não é um sentimento. Porque se amor fosse sentimento, não seria um mandamento. Por quê? O sentimento, ele é involuntário. Você não escolhe. É por isso que a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Porque se irar não é pecado. Pecado é quando você deixa a ira te dominar. Pecado é quando você deixa a sua ira fazer os seus próximos movimentos. Então o que é amor, pastor, se não é um sentimento? Não, o sentimento, ele é paixão. O amor é uma decisão. O amor é uma decisão. Decisão de fazer o melhor para Deus e o seu próximo. Isso é o amor. Através disso, como assim? Uma mãe para com um filho. Ela não acorda de manhã porque ela acorda cheia de emoções na madrugada para poder dar de mamar. Ela acorda porque ela entende que tem uma criança que ela ama e precisa ser cuidada, precisa ser alimentada. Não existe emoção boa nisso, em você acordar de madrugada para você servir alguém que está dando trabalho, abrindo o berreiro. Tem alguém aqui comigo? Isso é amor. É você às vezes ter que ficar sem comer, se preciso for, para que o filho coma. É você abrir mão de coisas, de uma roupa sua, para poder colocar a roupa que vai ficar só durante algumas semanas ou durante alguns meses, porque você quer ver bem. Ou seja, amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Quem aqui tem pet?
Quem aqui tem algum pet, algum animalzinho? Quer saber como está o seu amor por Deus? Quem tem vizinho ruim, chato aqui? Eu te pergunto nessa noite. Vamos lá. Se a casa estiver pegando fogo, e você só pode salvar um, seu pet ou seu vizinho chato, quem você vai salvar? Não precisa me responder. É só um termômetro de como está o seu amor. É só um termômetro de como está o seu amor. Lá em casa eu tenho dois pets. Só que eu não tenho vizinho ruim não, glória a Deus por isso. Ainda. Aleluias. Mas é só uma ideia para você saber como está o seu termômetro de amor. Aonde está o seu termômetro de amor? Qual é o nível que você consegue amar? Qual é o nível que você consegue andar? Qual é o nível que você consegue ir? Como eu disse aqui, a ideia principal de Jesus perguntar para Pedro era saber a intensidade, era saber quanto ele estava disposto, até onde ele queria chegar. Porque o amor que Pedro tinha para oferecer era um amor de espada, era um amor. Quando ele entende que Jesus não aceitou a maneira dele ajudar, quando ele entende que Jesus rejeitou e mandou ele guardar a espada, ele se frustra com Jesus, porque ele é repreendido na frente dos inimigos. E Jesus ainda desfaz o que ele fez. Jesus coloca a orelha do soldado de volta. Tem gente que está tentando adorar o Senhor da maneira dele. Tem gente que está tentando dizer, mas eu amo Deus assim. Sabe qual é a frase que Satanás ensinou para a igreja? Vou contar para você. Só quem sabe do meu coração é Jesus. É Jesus que sabe da minha vida. Foi uma frase que o diabo ele ensinou. Porque desde quando você fala isso, você não pode ser confrontado. Se você é confrontado em algo, a pessoa, não. Mas o que importa é que Deus sabe a intenção do meu coração. O que importa é que Deus conhece o meu coração. Tem pessoas que se divorciam da igreja. A Bíblia diz lá no capítulo 3 de Malaquias, eu sou o Senhor Deus e eu odeio o divórcio. Tem gente que se divorcia da igreja e diz bem assim, o que importa é meu pastor é Jesus, eu vou cultuar só com ele. Eu não preciso de uma igreja para dizer que eu amo Jesus. Está frustrada com o casamento. Está frustrada com o plano do Senhor. Está frustrada com o propósito. E a igreja precisa se levantar. A igreja precisa se levantar para a cidade ver quem é ela de fato. Quem é ela de fato, aonde que ela quer chegar. Aonde ela está disposta a ir. Por amor ao noivo. Por amor a Jesus. Aonde você está disposto a ir? Aonde você está disposto a chegar? Tem um livro muito top, esqueci agora o título. Refúgio do Senhor, meu refúgio, se eu não me engano. Ele conta sobre a história de uma nação, eu acho que foi em Cuba, se eu não me engano. E os soldados, eles chegaram em uma igreja, estava tendo culto ali, e já tinha recebido um decreto que era proibido cultuar. Glória a Deus. O soldado ele chega ali de frente para aquela igreja, um general, e o pastor está pregando. Ele para diante do púlpito praticamente. Diz, cala-te. Cala-te. E aquele pastor ele continua pregando, continua. E aquele homem mais uma vez ele grita, cala-te. E aquele pregador continua cantando, aquele pastor continua pregando. E de repente aquele soldado, ele olha para o lado e vê uma criança de 4 anos no colo de uma mulher. E ele levanta aquela criança, coloca a arma na cabeça e diz, se você não parar de pregar, eu matarei essa criança agora. Sabe quem era aquela criança? Era a filha do pastor. A esposa do pastor, a mãe da criança, vai lá e levanta, aponta para o pastor e diz, continue a pregar. Continue pregando. Continue pregando. E aquela mulher, ela começou a cantar uma canção. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho não desisto. Ai, irmão Soares, vamos lá. Vamos lá, vai lá que eu esqueci. Então, ela começa a cantar essa canção.
Sabe o que acontece naquele ambiente? Aquele homem rapidamente vai lá e pá, mata aquela criança. Aí ele vai lá e continua pregando. Aquele pastor continua pregando. Aquele pastor continua pregando. Aí o homem fala, cala-te. O soldado fala, cala-te. Cala a boca. Aí aquele homem continua pregando. E ele vai lá em direção àquela mulher e coloca a arma na cabeça dela. E sabe o que acontece? Toda a igreja se levanta e começa a cantar. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Para trás não volto mais. Sabe o que é isso? É o amor da igreja pelo noivo. É o amor genuíno da igreja. É o amor genuíno da igreja pelo noivo. É a igreja se colocando na posição dizendo, eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu escolhi amar o Senhor. Eu escolhi amar a igreja. E a nossa geração está precisando de homens e mulheres que amem a igreja. Homens e mulheres resolvidos. Pessoas resolvidas. Não é apenas pela diversidade, não é apenas pelo problema, é porque eu amo o noivo, é porque eu amo a Jesus. É por isso que eu estou aqui, é porque eu quero adorar, é porque eu nasci para adorar, é porque eu fui feito para amar, é porque eu fui feito para movimentar o reino, eu fui feito para poder estabelecer o reino em amor. Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. Aleluias. Tem algo para ser ministrado aqui ainda essa noite? Grupo de louvor, vem com nós.